Olá, sejam bem-vindos ao 11º episódio da temporada do Aconteceu no Rio Grande do Sul sobre os 150 anos da imigração italiana. Nos anteriores já falamos da Itália em 1875, da viagem, da chegada, da ocupação da Serra, da Quarta Colônia, dos italianos em Porto Alegre, falamos de gastronomia, de vinho, falamos de arquitetura, de educação, do papel das mulheres e hoje da língua, o Italiano, uma língua dos italianos e descendentes de italianos no sul do Brasil. Uma língua que é fundamental para a preservação da identidade dos descendentes de italianos. E para falar do italiano, explicar o que é o italiano, como a língua-mãe influenciou no sotaque dos italianos e descendentes aqui no estado, eu recebo a professora, pesquisadora Gisele Mantovani Dalcorno. Muito bem-vinda, professora. Obrigada. Eu vou começar direto para perguntar o que é o italiano. Afinal, o que é o italiano, professora? Italiano hoje é a denominação reconhecida oficialmente como o que no início se considerava um supradialeto, uma mistura de vários dos dialetos que vieram com os imigrantes da Itália no início, no final do século XIX, porque quando eles vieram para cá, já deve ter sido colocado, né, nos programas anteriores, eles não foram separados por origem, por proveniência. Eles foram chegando, né? E vieram italianos predominantemente da Lombardia. Se a gente pegar a bota, né, a Itália, aquela bota, né, imagina o frufru lá em cima, né, no meio a gente tem a Lombardia. Que hoje, né, é a região conhecida pela cidade maior, que é Milão. Que é Milão, exato, né. Aí logo à direita, mais a leste, a gente tem o Vêneto, né, acima temos o que era por muito tempo disputado entre a Áustria e Itália, que é o Tirol, o Trentino Alto Adige, né? E bem no cantinho à direita, Friuli Venezia Giulia. Então, basicamente, vieram para o sul imigrantes destas regiões. Essencialmente, a gente tem uns 60% ou mais que vieram da região do Vêneto. Por isso, muito mais falantes deste dialeto vêneto, que na época se considerava um dialeto quando foi instituída como a língua oficial, a língua de Roma. Né? O dialeto romano ficou oficial e o resto ficou dialeto. Né? Mas quando eles vieram, não só lombardo, né, vêneto, trentino, etc., cada lugarzinho também tinha seus pequenos dialetos, com pequenas variações. Então tinha os cremoneses, os beloneses, os padovanos, os milaneses, trentinos, e aí vai. Então todos vieram para cá e todos ficaram confinados nessa área, aqui em torno de Caxias do Sul, né, de hoje Caxias do Sul, e eles tinham que se entender, de alguma forma. Né? Então foram se misturando esses dialetos, né? Formando então este supradialeto com base principalmente vêneta, mas com muitos elementos de vocabulário e de fonética dos outros dialetos. Né? Já no início do século XX, né, mais para meados, né, começaram estudos sobre este digamos... Essa misturança toda. Alguns chamaram de Vêneto Sul Rio-Grandense, Vêneto Sul Brasileiro, algo assim. Dois grandes pesquisadores da UX, a professora Vitalina Frosi e Ciro Mioranza, chamaram de uma koiné, que é uma mistura, uma palavra grega para dizer mistura, né? De base vêneta, até que surgiu a ideia de chamar de italiano. E aí, se alguém já escreveu, eu não vi ainda. Se ninguém escreveu, olha que se registre que eu pensei nisso, tá? Porque parli italiano, você fala italiano, muito comum a gente comer o final das palavras. Parli italiano. Parla parli italiano. E aí ficou o miolo. Né, um processo de aferes e de apócope, e sobrou o miolo italiano, né? Então, parlate italiano?
fala italiano, a gente pegava só o italiano. E aí se convencionou, então, chamar de italiano. Por muito tempo eu ouvi falar que o italiano era um dialeto, mas hoje é reconhecido já como um idioma, Sim. uma língua. Sim, é reconhecido como uma língua. Por quê? Ele tem características próprias e relativamente estáveis, né? O dialeto deve muito a uma língua, né? Mas a gente pode dizer que o italiano que já juntou suficientemente dados dos dialetos que lhe deram origem e alguns elementos do português também para ser considerado uma língua própria. Onde é falado? Basicamente, ainda nas zonas mais rurais, né? Mas aqui na RCI, que chamamos, né, região de colonização italiana, em várias cidades. Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, temos alguma coisa em Santa Catarina e para onde foram os nossos... Né? Os descendentes foram levando o italiano junto. Exato, até no Paraná encontramos, né? Se for para a Itália... Se for para a Itália, na região do Vêneto, eles vão te dizer, mas te parla come miei nonni, fala que nem meus avós. Porque a base é do Vêneto. A gente consegue se entender. Mas é como aqui, vai para o Nordeste, né, não tem um bar, tem um vixe, mas a gente acaba se entendendo. Esse processo, professora, ele foi assim, aqui... mais ou menos no mesmo ritmo lá da Itália, porque quando começaram a chegar em 1875 os imigrantes, eles vinham de uma Itália né, terminando o processo de unificação. E também precisou a Itália unificar o idioma, que é o italiano padrão de hoje. Esse italiano padrão de hoje seguiu que base, até para a gente comparar o que se fala no italiano padrão com o italiano? O dialeto romano é que foi o escolhido. Pegaram Roma. Exato, por questão de poder, realmente, né? Roma que mandava. Mas então, certamente teve incorporação também acredito que sim. Das outras regiões. Mas então o romano, lá na Itália, deu base ao italiano padrão de hoje, o standard, né? Eu não sou estudiosa do italiano, então eu não posso afirmar, mas acredito que tenha sido esse o processo, sim. E aqui o nosso, no caso, o italiano do Vêneto. Do Vêneto, exato. Essas diferenças de dialetos dos imigrantes, elas eram muito significativas? Eles tinham, em algum momento, começavam a conversar e não conseguiam se entender em função de diferença de palavras? Eu acredito que não era tão profundo, mas o vocabulário sempre a gente tem diferente, né? Uma chama de uma forma, um objeto, e outro chama diferente, mas na comunicação oral, é fácil da gente se entender através de gestos, de expressões, até mesmo indicando, né? O que mais a gente percebia eram variações em termos de norma. Me lembro muito, assim, de a palavra morto, né? No Vêneto, morto, com o O no final. No lombardo era sem o O, morte. Então, pequenas coisinhas assim que modificavam, mas dava para se entender. Até o do Vêneto era mais parecido com o português. Mais próximo, digamos assim. Né? Claro, a gente tem que lembrar também que o português, espanhol e todos esses dialetos que vieram dos imigrantes são né, oriundas do latim. Do latim, né? vulgar, então tem assim, muitas semelhanças de palavras. Aliás, depois a gente vai falar mais, mas tem muitas palavras do italiano que estão hoje incorporadas à língua portuguesa, estão nos dicionários, as pessoas às vezes nem se dão conta que vieram do italiano. Na preservação do italiano, professora, a senhora disse aí que daí começaram a fazer um estudo ali já século XX, já começaram a fazer um estudo para entender e daí chegar a esse nome, inclusive, italiano. Como é que se organizou isso aí? Foram pesquisadores, professores? Quem é que começou a organizar isso? Inclusive, por exemplo, a parte gramática. Bom, a organização mesmo, a gente pode dizer que começou a partir de 1975. Com o centenário. Um século depois a organização efetiva. Porque antes, eu acredito que o preconceito era muito maior do que a valorização. Eu vou fazer um breve, assim, né,
resuminho do que seria. Quando a gente tem uma língua minoritária que entra em contato com uma majoritária, primeiro momento elas mais ou menos convivem, né? A majoritária vai ganhando espaço, porque o da língua minoritária tem que se adaptar para viver. E aí a segunda geração, os nascidos aqui, já não aprenderam mais o italiano. Mesmo porque as promessas da Itália de ter escola para todo mundo e sei lá o quê, não funcionaram muito, né? Então, a segunda geração, nascida aqui, já aprendeu só o português. Junto à questão do Estado Novo, da Segunda Guerra, né? Não tinha assim aquela palavra proibir de falar italiano. Na lei não está isso. Mas, digamos assim, a preferência era que se falasse português, que se exaltasse a brasilidade, né? Então, as línguas de imigração não eram assim bem vistas, né? E aconteceu isso que tu mencionaste na tua família, né? Os mais antigos conversavam entre si, não com as crianças, para que elas não sofressem com a questão do sotaque, do preconceito, né? E aqueles que ficavam mostrando o sotaque, digamos assim, as marcas fonéticas especificamente, né? Eram vistos como mal aculturados, ou seja, esse aí não se integrou, então era mal visto, né? E o que acontece a partir daí? Se houver sempre uma atitude negativa em relação a esses falantes, a esse falar não correto, de acordo com a norma padrão ali do local, eles vão acabar se encolhendo cada vez mais e não ter. Como a gente teve esse revival de italianidade, né, na década de 70, e com no centenário da imigração, parece assim que foi lançada uma luz, né, dizer, gente, olha quanta coisa boa que a gente tem, quanta coisa boa construíram, fizeram, e nós vamos perder. Nós vamos perder isso se a gente não correr atrás. Então, basicamente, a gente tem, assim, historiadores, né, na área de história especificamente, lá em Caxias a gente cita Juventino Dalbó, Luísa Iotti, a Maria, esqueci o segundo nome, Pinheiro Machado, Lorraine Slomp, Vitalina Froze, esse pessoal todo que disse, gente, a gente tem que recolher. Aí se criou também um projeto, ESIRS, que é o Elemento da Cultura Ítalo-Brasileira no Rio Grande do Sul, e aí começaram várias pesquisas. E aí o problema do pesquisador, né, a gente sabe que quem vai dar apoio. Então, às vezes não tem o apoio necessário, às vezes a gente faz uma saída a campo com o próprio carro e etc. Mas teve muitas iniciativas porque quem acreditou na causa se jogou de cabeça, né? E é assim, vamos lá para o interior? Vamos gravar o que eles falam, vamos fazer entrevistas, ver o que eles contem, como é que eles fazem a palha, a trançada, as cestas, como é que é a comida e etc. Foi então um processo assim de recolher a cultura que é transmitida pela língua, né? E houve, durante muito tempo, eu sou testemunha disso, assim, uma morte anunciada do italiano. Ninguém mais vai falar. Podem esquecer esse dialeto. Eu lembro que eu estava numa palestra, era um professor nosso lá da universidade, ele falou isso. Não, pelo amor de Deus, eu escuto a minha sogra falar italiano, eu tenho que me comunicar com ela, com os meus cunhados. Eu fiquei muito indignada, sabe? Assim, uma coisa que não pode ser. Te motivou? Me motivou muito. Ainda bem que mais pessoas estavam motivadas. E é isso que acontece com uma língua minoritária. Olha, se tiver um falante, a cultura associada àquela língua não morreu ainda. Eles foram reunindo, então, o vocabulário da população do interior, principalmente. E a parte gramatical já tinha uma consolidação da... A parte gramatical, eu ouso dizer que Darcy Lusato foi o grande herói dessa história de juntar tudo, de fazer uma gramática, apesar de dizer que era bobagem, porque você vai fazer uma gramática de algo que está assumindo, é algo que fica mudando, mas é o que a gente fez com as outras línguas todas, né? No momento que a gente define uma gramática, a gente diz, olha,
o grosso, mais ou menos, é isso. Vai mudar? Vai. Tem vocabulário novo que vai ser incorporado? Sim. A questão do bilinguismo, a questão dos empréstimos, do neologismo, isso acontece sempre, não tem problema. Mas a gramática lançou assim, vamos dizer assim, um lastro para dizer. Os que estão falando hoje, estão falando assim. Tá? E a partir daí, como todas as línguas, também pode evoluir, né? O italiano é reconhecido, inclusive, pelo governo brasileiro, né? Como um patrimônio, né? Como imaterial. Imaterial, sim. Tem vários municípios do Rio Grande do Sul. Pela última atualização, eu tinha aqui 30 municípios que já reconheceram por legislação como a segunda língua oficial. Uhum. É ensinado em escola pública? São cursos particulares ou de entidades que oferecem as aulas? Como hoje como se renova, sem contar aquilo que é de casa, dos pais e dos avós, a preservação do idioma? Não é uma coisa padronizada ainda. Aqui mesmo em Caxias tivemos bastante resistência. Lamento dizer que até por grupos dentro da própria universidade, né, que acreditavam que o que seria mais benéfico seria ensinar o italiano padrão, porque seria uma língua de progresso, porque eles poderiam viajar à Itália e, enfim, fazer cursos, se desenvolver, etc. Né? Houve várias tentativas de se colocar na escola, né, o italiano, e não tinham vingado. Então, realmente assim, iniciam como algumas tentativas mais localizadas, né? Que tem alguém apaixonado e que diz, não, na minha cidade eu quero que tenha, na minha escola eu vou abrir espaço para isso. E a gente nota assim que onde acontece isso é muito prazeroso, porque as crianças e até adultos, tem institutos que fazem cursos online, né? O pessoal adora aprender, porque é a língua do afeto. Né? Se a gente lembrar da pirâmide do Maslow, né? Quais são as necessidades básicas do ser humano? A segunda camada é o afeto, é a necessidade de tu te reconhecer, pertencer a um grupo. Aí que tu diz, nossa, eu consigo falar com a minha avó agora, eu consigo falar com aquela vizinha, né? É muito legal, é uma coisa assim que dá aquele quentinho no coração, como a gente diz, né? Eu comentava com a professora antes do programa que, no caso, minha descendência é alemã, eu sou da geração que perdeu o idioma. Então, até meu pai e minha mãe se falava, eles tinham o domínio, tem o domínio do idioma, mas em casa só conversavam quando era para a gente não ouvir, ou não entender. E como está, na sua avaliação, a preservação nas novas gerações? Então, tudo depende de em que cidade se está e se a gente está na zona urbana ou zona rural. Zona rural se preserva mais? Bem mais, com certeza. E quanto menor a cidade, também. A senhora poderia dar algum exemplo positivo? Exemplo positivo, sim. Circule em Caxias do Sul, pelo bairro de Lourdes, pelo bairro Rio Branco, vá no mercado, vai encontrar com certeza alguém conversando em italiano. Com certeza. Em Caxias do Sul. Em Caxias do Sul. Tá? Claro que caminhando na praça, né, vai ter já, ainda mais agora que a gente tem, né, os venezuelanos, os senegaleses que estão compondo o novo mosaico ali cultural da cidade, né. Mas em cidades, bairros como Galópolis, por exemplo, né, Flores da Cunha, até hoje é difícil de encontrar alguém que não traga marcas fonéticas do italiano, né? Do italiano ou do italiano, que no caso são as mesmas, né? E essas marcas, elas, como tu mesmo disseste, né? Elas foram alvo de preconceito, de chacota, muitas vezes. A gente está falando do sotaque. Do sotaque, que, né? Tem origem na língua mãe. Tem origem na língua mãe. Por quê? Os fonemas são os mesmos. Né? Vou dar um exemplo, professora, para o nosso ouvinte. Assim, o gringo, ele mesmo brinca com isso, né? Por exemplo, vai falar do garrafão
de vinho. Aí o gringo vai falar, o italiano, o descendente, vai falar garrafon. Garrafon. Ou garrafon ainda, Exato. garrafon. A gente tem duas trocas aí na mesma palavra. Palavras que terminam em ão, ele coloca on. Exato. Por quê? Porque no italiano, já no padrão, não existe esse som ão. Não tem o nasal. Não tem o nasal. E não tem o R forte ou fraco. É um R intermediário. Tá? Então é um gará. Não é gará, nem garrá. É um garrafão. Garrafão. Eu lembro que quando... No R, o alemão também tem, né? Também não consegue fazer o R dobrado do português. E às vezes a gente encontra o contrário. Então, onde era o R fraco, ele coloca o R forte. Então, por exemplo, Eurique, me doeu a barriga, né? E aí, como é que é? Traz um monte de areia. Porque é um processo linguístico que se chama... dá uma confusão. É uma hipercorreção. Peraí, tem que ter um R forte, daí acaba colocando o R forte onde não precisa também. Tá? Por isso que é legal ser linguista, sabe? É o máximo. Porque tu entende como chegar naquele ponto. É muito legal, porque aí tu vê aquilo super né? E outros exemplos, assim, que explicam no idioma mãe o sotaque tradicional da colonização italiana. Eu lembro, tu é de Caxias? Tu toma chá com bolacha? Do X. E aí daí eu subi assim no banquinho e disse, né? Sabe por que é essa pronúncia? Porque no italiano, né, no padrão mesmo, não existe esse som, nem j, nem sh. É impossível eles construírem esse fonema, né? Então, o mais próximo que tem é o sh. Já ouviu o novo técnico da seleção brasileira? Em português ele fica falando sim, porque é sim impossível, sei lá o quê. Porque tem esse chiado que é o mais próximo que eles conseguem fazer. A gente já vai voltar para esse ponto, mas aproveitando o Ancelotti, qual é a pronúncia correta se fosse fazer pelo Talian? Vai seguir o mesmo, Ancelotti. Ti no final, né? Ancelotti. Só no português que o T-I-T-E vira T. Né? Então, a senhora estava falando aí do Caxias. Tomamos um saco com bolacha em Caxias, não tem problema, né? Vamos lá. A gente brinca com isso, né? O interessante é assim, a gente conseguir rir junto e não rir de. Exato. Né? Porque no momento que tu entende que isso é um processo normal, né? Não tem nenhum problema Não tem nenhum problema. Eu, ouvindo na rádio, vindo para cá, uma música que eles estão falando em Santa Fe. Em inglês eles não conseguem pronunciar Então é café, Santa Fe, para Santa Fé. E aí, alguém fica rindo deles? Não. Porque eles têm mais poder, talvez. Não sei, esse né? é um ponto, né? Porque o brasileiro tem que fazer a pronúncia correta. Agora o estrangeiro faz, né, em relação ao português, a mesma pronúncia com a mesma exatidão que se exige. E outra, a senhora falou aí, Caxias, o Garrafon. E tem algumas questões de... Outro dia me comentaram sobre o final, por exemplo, benvenuti, benvenuto. Isso também tem relação com sotaque? Não, benvenuto singular, benvenuti. Não, mas isso teria dado sotaque para outras palavras do português em função da pronúncia no final da palavra, quando dá plural ou singular pela diferenciação? Não, acredito que não a pronúncia, mas o português... em certas regiões, porque no Nordeste o TI continua TI, eles não vão, né? Bahia também, né? Eu diria que mais do Rio de Janeiro para baixo, que essa terminação, né, DI, TI ou DETE, que reduz para I, né? Tem essa tendência de fazer o J, né? Então, dia, tia, e de noite. Meu netinho que está sendo alfabetizado, ele disse, que gozado, né? A gente escreve noite e tem que dizer noite. São variações que a gente tem no próprio Rio Grande do Sul, claro. né? Tem algumas regiões que o pessoal fala leite, outras aqui em Porto Alegre leite. Leite quente. Leite quente. Me traz 20 litros de leite quente. Então é isso aí. Vamos rir junto, se é o caso. Nunca rir de. Professora, chega um italiano aqui. Tá? Vem conhecer a Serra Gaúcha, fazer turismo,
ele vai começar a conversar com, lá no interiorzinho, com um nono, com uma nona, eles vão se entender? Com certeza. Vão, sim. Ele terá que ter um pouco de paciência e também fazer um exercício de compreensão. Por quê? Porque haverá vocabulário que talvez tenha mudado da época em que chegaram aqui, 150 Bom, anos isso aí depois. é só comparar o nosso português de Portugal com o português do Brasil. Com certeza, né? Uhum. Mas eu creio assim que em estrutura frasal, né, e a gramática em si, eu acredito que eles vão se entender perfeitamente. Na pronúncia muda muito? Não. Vai tranquilo. Qual o papel, a senhora falou já assim, por cima disso aí, qual o papel da língua na preservação de uma cultura? Eu não poderia dizer que é 100%, mas 99% sem a língua não tem como a gente preservar a cultura. Porque a língua transmite não só o fato, mas ela traz a alma do seu falante, os costumes, o modo de pensar, o modo de agir, de como enxergar o mundo. É pela língua que a gente transmite isso. E o jeito de ver o mundo de um imigrante que foi parar numa colônia do interior, por isso chamado de colono, né? Porque eles tinham uma colônia. Uma colônia. Uhum. A gente vai no norte e a gente ouve, né? Na roça, né? Coisas compradas na roça. A gente diz colônia, eles não entendem colônia de quê? De Portugal, né? Não. Mas enfim, esse que está lá na colônia, ele via o mundo de forma diferente. E o seu falar expressa isso de forma diferente. Então, a língua vai mudando conforme a sociedade muda, né? E ela vai carregando os valores que essa sociedade vai perpetuando ou incorporando, né? A própria estrutura frasal a gente pode perceber. Nós temos estruturas do português e que são repetidas também, né, no italiano, de enfatizar alguma parte. Por exemplo, Lu é mato. Eu digo duas vezes ele. Ele é louco. Sabe? Porque eu tenho que dizer aquele lá, tenho que enfatizar que é ele ali assim, sabe? Em português a gente diz muito também, observa, né? A cidade, ela está crescendo muito. Eu já falei a cidade, daí eu boto um ela depois. Né? Então, são formas de enfatizar. É um exemplo que talvez pode ser simples, mas se a gente vai prestar atenção, né? A maneira como a gente formula a frase, o que a gente enfatiza, a construção, a sequência das palavras, né? Vai trazendo também a nossa visão. O que eu estou querendo ressaltar nessa minha fala? O que é o importante aqui que eu estou falando? Por falar em incorporação, a senhora poderia dar alguns exemplos de palavras do português que foram incorporadas ao talhã e como se pronuncia no talhã? Vamos lá. Bem, puxa, era mais fácil o contrário. Não, o contrário, eu vou te perguntar também, né, das que foram, mas o talhã incorporou palavras em português também, né? Com certeza, a gente tem, inclusive, exemplos nos nossos informantes, né, de palavras do português que eles usam uma terminação do italiano, por exemplo. Tinha uma senhorinha muito querida que ela disse que ela comprou plural, né? Moranguinho. Ela pegou a palavra moranguinho e botou o i no final. E moranguinho. Poxa vida. Não está me ocorrendo algo. Então vamos fazer o contrário. Vamos fazer o contrário. Palavras do italiano, do talhã, que estão hoje incorporadas ao nosso português. Bom, a gastronomia é um prato cheio, tipo, né? Pizza, capelete, macaroni, né? Que mais que a gente tem? A própria pasta, né? Espaguete, né? Temos... eu tinha pensado... tem alguns xingamentos, né? Nossa, italiano é cheio de xingamentos e trouxe tudo. E estão incorporados ao português? Olha, lá na minha cidade, com certeza, não sei. Dê um exemplo aqui. Alguém aqui fala baúco, talvez. Baúco? Baúco.
Eu já ouvi essa expressão. Tanso, baúco. Tanso, sim. O que é o tanso? Abobado, assim, sabe? E o baúco também, mesma coisa, né? Eu já ouvi no interior essa expressão, baúco. O fulano é baúco. Ou tabaúco. Tabaúco. Vantitiuco que baúco, tem aquele provérbio. Maestro, né? O maestro. Mortadela. Sim. Mortadela, isso aí, né? A própria bolonha, né? A bolonhesa, por exemplo, a massa bolonhesa, né? A Bolonha é a moda da cidade de Bolonha, né? Uma outra dúvida que eu tenho, professora, não sei qual é a explicação, se tem alguma relação, inclusive já ouvi falarem que o italiano se fala com as mãos também, ele tem uma linguagem corporal muito em função, como eram vários dialetos para se entenderem, também ajudava a comunicação corporal. Tem alguma relação? Porque realmente o italiano, além de falar alto, muito. Assim, né, ele tem, né, muito de falar com as mãos, né? Eu não saberia dizer se tem essa origem, a explicação, mas que é um fato que se usa muito as mãos. Estou aqui eu, né, mostrando isso. Realmente eu nunca fiz essa pesquisa em proxêmica para ver se... E o falar alto também é um padrão, assim? Se fala alto em geral? A senhora fala mais, já disse, eu falo mais baixo. Eu falo mais baixo, né, mas... Não sei, talvez seja assim pela sonoridade da língua, né? Note como é mais fácil dizer italiano do que italiano. Eu tenho que baixar. Italiano? Então tem mais oxítonas, Quando eu fui para a Itália, me disseram, olha, tu vai ter a impressão que estão o tempo todo te xingando. E tive essa impressão mesmo. Às vezes xingavam de verdade, eu acho. Sim. Aliás, tem ótimos estudos sobre isso, né? Sobre os xingamentos, né? Sobre o preconceito linguístico, sobre... Nossa, essa área da linguagem, enfim, o que a gente herdou, o que a gente pode... estudar, né, das inter-relações, né, do português com o italiano e do próprio italiano, é fascinante. Nós estivemos também fazendo uma pesquisa sobre os topônimos, os nomes das cidades, de bairros, de ruas, etc., né? Então, verificando como o topônimo é uma forma, né, de preservar de alguma forma, de alguma maneira, algo que se quer valorizar. Então, lembro que foi assim meu Deus, ao redor da praça principal de Caxias, nas 5 quadras ao redor, eram tudo nomes de políticos, gente brasileira. Como assim? E os italianos, né? Então eu tinha uma constatação, né, de que realmente a formação inicial da cidade foi com os luso-brasileiros, né? E depois foi com os italianos. Mas é muito interessante, muito. Professora, pesquisadora Gisele Mantovani Dalcorno, muito obrigado pela aula, volte sempre. Eu agradeço o espaço e sempre que puder, tô aí. Arrivederci. Até, muito obrigado, professora. 11º episódio, estamos quase no fim dessa temporada do Aconteceu no Rio Grande do Sul sobre os 150 anos da imigração italiana, que tem o oferecimento de Supermercados Andreassa para toda a família, Farroupilha, berço da imigração italiana no estado, 150 anos de história e orgulho de suas origens, Casa Valduga, o tempo molda o vinho, a história molda o legado, Nostrale, cidadania italiana, sua cidadania, o nosso compromisso, UX, explore, cresça e conquiste, e Sicredi é ter com quem contar. Eu conto com a tua audiência na próxima semana, no 12º e último episódio desta temporada. Até lá, tchau!